Vamos lá. Ministério Público Federal investigará André Valadão por homotransfobia. Eu não sabia que dava para juntar essas duas coisas. É um Megazord. Tem gente que usa LGBTfobia, só que agora tem mais o QIAP+. Não sei o que é o Q, não sei o que é o I, não sei o que é o A, nem o P. E o mais. Vamos lá. Perigoso pra mim é o mais. O MPF, Ministério Público Federal, o mesmo dos procuradores da República que entraram contra a Jovem Pan, vai investigar o pastor evangélico André Valadão por esse suposto crime. Em culto transmitido na internet, o líder religioso ensinou que os fiéis deveriam matar membros da comunidade LGBT. Deixa eu só explicar, isso daqui é da Mônica Bergamo, tá? Eu tô lendo esse trecho da Mônica Bergamo. Me dá azia, Mônica Bergamo. É melhor colocar a fala do pastor para ver se falou ou não. Então, aí, exato, é melhor colocar a fala dele. Mas eu vou citar aqui a transcrição. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, receta. Mas Deus fala que não pode mais, afirmou Valadão. Aspas de novo. Ele diz: já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso. Deus falando, né? Agora está com vocês, pastor Valadão. Aí o pastor insiste com os fiéis. Não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Fecha aspas. O procurador regional dos direitos do... Antes de você se empolgar, Tá bom, deixa desculpa, eu fechar para mandar para vocês aí. Tá joia. O procurador regional dos direitos do cidadão no Acre, Lucas Costa Almeida Dias, ele é o responsável por essa denúncia do Ministério Público Federal. O Valadão assumiu no final de 2022 a liderança da Lagoinha Global, com mais de 700 templos no Brasil e no mundo. Ele subiu nessa hierarquia depois que o pai dele, o Márcio Valadão, se aposentou. Daí, óbvio que ela tem que atrelar o Valadão com o Bolsonaro, ela faz isso, a Mônica Bergamo, e já existe também outra investigação do Ministério Público de Minas Gerais, de uma representação da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, sobre o outro culto onde ele fala que Deus odeia o orgulho. Ontem mesmo nós falamos aqui no programa como a direita acaba reproduzindo narrativas da esquerda sem sequer dar conta. Por quê? Porque a esquerda ela foi muito esperta em transformar toda e qualquer pauta dela um fenômeno cultural. O que isso significa? Significa que todos que estão inseridos naquela cultura, de alguma maneira, é impactado por ela e acaba reproduzindo algum tipo de comportamento. Esse exemplo da Folha de São Paulo em relação ao pastor André Valadão é excelente. Em nenhum momento o André Valadão mencionou os gays especificamente. Ele está fazendo ali uma pregação ou um culto, eu realmente não sei qual que é a diferença, porque eu sou católica e não protestante, mas o pastor está fazendo ali uma fala e ele está se referindo ao todo. Explico. O arco-íris para nós cristãos, sejam católicos ou protestantes, é uma aliança que Deus fez com Noé lá atrás em Gênesis. Então o que acontece? A terra estava caótica, e aí vem o exemplo de Sodoma e Gomorra, Deus destrói toda a humanidade, ele se ira contra a humanidade. É uma característica, inclusive, do Antigo Testamento. A gente nota tons um pouco mais irados de Deus em relação à humanidade. E aí ele se ira contra a humanidade, vem ali o dilúvio, só fica Noé, e aí o Noé, ele era tão piedoso que ele fica triste com a situação, tudo foi destruído, só ficou a família de Noé. E aí Deus faz uma aliança com o homem, ele faz uma aliança com esse patriarca, de que agora em diante ele nunca mais irá se irar contra a humanidade, ou seja, Deus nunca mais fará um ato de destruição de toda a humanidade. É sobre isso que o André Valadão está falando. Ele falou, Deus fala, se eu pudesse eu destruía tudo, todos nós, toda a humanidade, porque tá bagunçado, tá errado. A gente está reproduzindo comportamentos do mal. Então, se Deus pudesse, ele destruiria toda a humanidade, não especificamente a comunidade, lá que vocês sabem qual que é a comunidade. Ele está se referindo, GLS, é o melhor termo. Ele não está se referindo especificamente a essa comunidade, ele está se referindo a toda a humanidade. O que acontece, ou seja, o pastor está fazendo uma pregação a respeito de um trecho
da Bíblia. Gênesis, inclusive, um trecho famosíssimo. Agora, o exemplo que ele usa é justamente o exemplo da parada gay. Veja, ele sequer está falando do homossexual, porque todo cristão sabe, não existe um pecado em ser homossexual. O pecado está na prática da homossexualidade. E por um motivo muito simples. Deus instituiu o matrimônio, ou seja, a união do homem e da mulher. Que o homem e a mulher se casem, se tornem um e se reproduzam. Deus instituiu isso. Então é por isso que é visto sim como pecado, seja pelo protestantismo ou pelo catolicismo. Mas o comportamento do cristão é de acolhimento ao pecador, até porque todo cristão é pecador. A premissa do cristianismo é de que você é um ser miserável e pecador. Por isso mesmo você precisa ir à igreja, congregar, estar com seus irmãos, assumir os seus pecados e buscar um caminho de virtude para que, pela graça de Deus, você seja salvo. O que eu não consigo entender é por que o homossexual do movimento LGBT se sente especial a ponto de não querer fazer o caminho, traçar o caminho que todo e qualquer cristão é submetido. O de reconhecer os seus pecados, ter o firme compromisso de não pecar mais e buscar amar a Deus. Então, eu não consigo entender por que eles não conseguem entender isso. Sequer eles acreditam em Deus, sequer eles acreditam em céu e pecado. Então, por que eles se incomodam tudo? Não querem ser absolvidos pelo cristianismo, eles não querem ser mortos. Se há uma má interpretação da fala do Valadão, ele deveria ter dito. Coisa que ele não disse até agora. Ele estava falando num contexto do movimento LGBT, de uma coisa que eu até concordo, da sexualização precoce de crianças, da questão de estabelecer crianças trans ou homens nus na frente de crianças. Mas enfim, veja, não é que eles querem ser cristãos e ir para o céu, não é isso o ponto, não é esse o ponto. Só para a Geisiane encerrar. O exemplo ali utilizado, como a gente pode ver na fala, sequer menciona em matar gays. Ele está se referindo a toda a humanidade, com ele incluso. E o exemplo que ele usa é da parada. Eu concordo com o exemplo que ele usa. Eu sou contra. Mas tem que matar? Deus mandaria matar? Eu sou contra. É isso que se lê, depreende da fala dele, Geisiane. Adriles, pelo amor de Deus, você acabou de ver o vídeo. Ele está se referindo a metafórica toda no contexto a humanidade. que ele estava falando da comunidade gay. Adriles, eu concordo com a crítica da sexualização precoce de crianças. Então mas você daí a matar? Com a crítica. Adriles, ele está se referindo a toda a humanidade. Não estava se referindo a toda a humanidade. Cara, naquele contexto ele estava falando da comunidade LGBT. A fala dele é pavorosamente ruim. A comunidade, veja. Exemplo de toda a humanidade. Então beleza, vamos lá. O movimento LGBT não representa necessariamente as pessoas que são gays, porque se for assim, o movimento negro me representa. Eu sou obrigada a estar dentro do movimento negro. Não estava falando da humanidade, não estava falando de Noé, não. Não, a gente pode ver aqui, não, só para dizer que a gente pode ver aqui como a imprensa tem um poder de manipulação da narrativa. Vamos lá.